Sua formação é jornalista. Já foi 3 vezes prefeito da cidade de Pirapora do Bom Jesus, mas foi 4 vezes eleito. Também já foi o prefeito mais jovem do Brasil. Hoje, secretário de governo da cidade do Imbu. Eu estou falando com Raul Silveira Bueno Júnior. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Davi. Agradeço pela oportunidade de estar falando com você, com os nossos ouvintes aí e ao portal Olho da Região. Bom, você sabe que, como a gente havia combinado, tem algumas perguntas bem difíceis. Não sei se de responder, mas talvez difícil de fazer porque sou eu que estou fazendo. Bom, vamos lá então. Eu quero fazer primeiro uma retrospectiva com você em 2024. Você liderava todas as pesquisas, porém, no finalzinho, a gente viu que não foi o resultado que você esperava. Os números específicos são mais ou menos assim. Você fecha as urnas e tem os votos válidos de 45,74%, contra 49,69% do seu adversário Gregório. O que aconteceu? Davi, primeiro é dizer a você, aos nossos leitores, agradecer mais uma vez aos leitores, aos moradores de Pirapora pela votação expressiva que eu tive, né? Eu saí da prefeitura, meu último mandato, em 2008. Anos e anos depois, a gente se manteve, como você falou, líder das pesquisas, e nós só terminamos perdendo as eleições, na verdade, por conta de um modelo de eleição que Pirapora vem tendo nos últimos anos, né? Onde se baseia nitidamente na compra de votos. Se você tirar de Pirapora essa questão do poderio econômico, nós teríamos ganho a eleição. Tenho convicção disso. De cada 10 casas que eu visitei na minha campanha, e olha que eu visitei praticamente toda a cidade dessa vez, 8 tinham boas recordações da nossa gestão. Mas você está numa cidade onde, infelizmente, o poder econômico pesa. Até porque esse grupo político que tem como ferramenta a questão da compra de votos, ele faz questão de deixar a população cada vez mais pobre e mais necessitada de um auxílio, né? Sem falar que nessa eleição também, a gente não dá para confirmar exatamente, mas a gente sabe também que aumentou muito os eleitores de Pirapora em proporção às últimas eleições, né? Então, com tudo isso, eu me senti um vitorioso, né? Gostaria de ser prefeito da cidade, porque hoje eu acho que tenho mais experiência, tenho certeza que corrigiria erros das minhas administrações passadas e faria muito mais. E quando eu falo em erros, eu falo com bastante humildade, porque se você colocar as minhas administrações em relação às demais, com todo respeito, eu fiz mais do que os outros fizeram. Mas enfim, eu creio que esse modelo atrapalhou, né? Mas eu acredito muito em Deus, acho que Deus sabe todas as coisas, né? E me abriu outras portas. Eu só quero ainda que Pirapora tenha a gestão que ela merece no futuro. Então vamos voltar então um pouquinho antes. Eleição suplementar em 2018. Andréia era candidata, também era favorita nas pesquisas, porém, quando abre as urnas, o opositor, o mesmo que ganhou de você a eleição, haveria ganhado. Porém, a gente viu no Conexão Repórter do Cabrini o maior estelionato eleitoral da cidade de Pirapora do Bom Jesus. Tivemos aquela matéria, que inclusive foi assim, ele conseguiu mostrar ônibus da prefeitura sendo usado para levar cabos eleitorais, o caminhãozinho lá entregando cesta básica. Porém, Raul, a sensação de impunidade, existe 2 sensações depois disso. Eu acho que existe uma eleição antes de 2018 e outra depois. Você percebe, primeiro, existe um gosto de impunidade, porque eles fizeram tudo aquilo e nada aconteceu. A segunda coisa é que, depois disso, a impressão que a gente tem é que você falou. Quem é um pouco mais, por exemplo, eu estou em Pirapora há 40 anos, você percebe que a eleição parece que já está com os nomes contados.
Você tem essa impressão, não? Eu acho que o pessoal daí trabalha muito com a impunidade realmente, né? Mas tem muita fé que um dia a gente mude isso, para o bem da nossa cidade, inclusive, né? Num modelo onde você tem que gastar mais do que você vai ganhar como prefeito da cidade, ou mais como vereador, aí a conta não vai fechar. Aí você vai incentivar a corrupção. E quando você incentiva a corrupção numa gestão, em qualquer que seja a cidade, você deixa a população para baixo. Porque aí você mexe com gente que vai tirar dinheiro da saúde, da educação, para poder ressarcir aquilo que foi gasto, ou que usou de outras pessoas para gastar para ganhar uma eleição. A eleição da Andréia, quando a gente lançou a Andréia na eleição suplementar, o pessoal ironizava, a Andréia não vai chegar a lugar nenhum, aí eles inventavam que a Andréia não olhava para as pessoas, não saía do celular, tiveram que fazer acordo indireto com aquele que era meu vice no passado, para sair candidato para dividir votos também. Foram para um debate eleitoral, levaram já da Andréia uma surra no debate, porque a Andréia foi muito melhor no debate do que os adversários dela, inclusive o prefeito que estava lá, né? E quando foi para a urna, a Andréia perdeu por 170, 180 votos, uma eleição onde o próprio prefeito tem gravação no áudio, no vídeo que saiu mais tarde, que olha, eu comprei 800 pessoas, tive que pagar 1.000, ele fala no vídeo dele, tive que pagar 1.000 porque não teve organização direito tanto de início, se ganhar a eleição, mas tanto no final. Então, para você ganhar uma eleição, tem que comprar 800 pessoas para ganhar 1%, alguma coisa está errada, né? Mas isso eu acho que incentiva esses mesmos a fazer os mesmos sempre. Por que eu vou me importar? Eu acho que o problema da nossa cidade é isso de Pirapora, isso hoje é muito nítido. Por que eu vou me importar em trabalhar os 4 anos, sendo que eu chego no último ano, eu pego o valor das pessoas, pago, tenho voto e ganho a eleição? Nossas pessoas trabalham assim, deu certo em 2018, deu certo em 2022, vai dar certo sempre. Só que você percebe que nessa eleição nossa, essa última minha, que acho que a diferença foi 400 e poucos votos, né? A população percebeu que o volume de compra foi muito maior. Teve muita gente dessa vez aqui que vendeu o voto, mas votou contra aquela pessoa que comprou o voto dele. E eu sou contra falar isso, porque na verdade eu acho que as pessoas nem deveriam vender o voto, que é uma coisa muito valiosa, né? Porque você vende o voto, vou ganhar R$300, 400, isso vai me fazer falta, mas aí você não tem o atendimento da saúde que você precisa, não tem educação que você precisa, você não tem perspectiva de melhor de vida e a cidade fica empobrecida e não cresce, né? Mas essas pessoas que vendem votos já perceberam, já começaram, as pessoas que vendem votos já começaram a sacanear aquele que quer sacaneá-las, comprando. Muitos receberam e não entregaram o voto que tinham negociado, né? O que eu acho bom para a cidade, porque na verdade essas pessoas que querem comprar o seu voto, quer comprar o voto da sua família, essas pessoas nem tinham dinheiro. De onde apareceu esse dinheiro, né? Esse dinheiro é o dinheiro público, é o dinheiro que faltou por anos e anos em medicamento no pronto-socorro, que faltou em qualidade de ensino, uniforme escolar, que não vinha direito, nos kits escolares, no desenvolvimento da cidade, na geração de emprego. É esse recurso que foi usado para tentar manusear a população. Aquela eleição da Andréia também me trouxe uma decepção, e eu respeito, acho que a justiça no Brasil ela tem que ser, embora às vezes ela nos deixe um pouco ressabiados, mas ela tem que ser respeitada, porque a democracia necessita disso, né? Mas você veja só, tinha gravação das pessoas comprando voto, tinha depoimento de pessoas. Tinha o caminhão, com a placa. O ônibus da prefeitura escolar levando o pessoal comprado para bandeira, para fazer campanha, tinha tudo isso. E por que isso não foi para frente? Porque no tribunal, qual que é a razão de que não deu êxito uma ação que
teria por merecimento de caçar aquela chapa que foi eleita indevidamente, né? Usando a máquina, usando o dinheiro público e o dinheiro, seja onde for, para poder comprar as pessoas, o voto das pessoas. É porque o tribunal, no julgamento, não, é que o Ministério Público, ele denunciou depois do período que ele poderia denunciar. Ele perdeu o prazo. Então ninguém disse lá, ó, aquele depoimento daquele senhor dizendo que ele trocou voto por alguma coisa, estava errado, a pessoa mentiu. Não. A defesa do prefeito, ela concordou, ela não questionou, mas ela foi para o seu lado. Não tem mais prazo, o Ministério Público perdeu o prazo. Então, aí você percebe, voltando um pouco para você, percebe em 2016, quando eu ganhei por 1.000 votos nas ruas, ganhei em todos os bairros de Pirapora. Tinha sido na primeira fase, na primeira instância, se tornado apto para disputar a eleição, né? Aí chega no final, o tribunal muda o entendimento do Tribunal Regional. Eu tinha um convênio com o Tribunal de Contas, que era o projeto Guri, que não tinha dinheiro envolvido, 60 mil reais que tinha por ano para pagar professores, para um projeto que conseguiram acabar em Pirapora, que era exitoso. Né? E a culpa da falta da última prestação de conta não era minha, porque eu saí em 2008, aí não prestaram conta do meu último ano de mandato, que já era uma outra gestão. A multa do Tribunal de Contas foi para o prefeito que me sucedeu, e o argumento é não, ele não pode assumir, porque mesmo ele não sendo o responsável pela última prestação de conta, ele foi quem assinou o convênio, então ele deveria ter respondido, prestado conta no lugar do outro. Eu nem tinha sido notificado para isso. Aí, nessa última eleição também, nossa, que a gente estava apto de novo, a gente quase... nós sofremos 10 dias por um indeferimento que eu achei uma coisa absurda, porque pediram um documento para nós de 1900 e alguma coisa, e 90 e poucos, que não era ação, estava na delegacia e que ninguém achava. A sorte nossa é que uma juíza de Barueri, bem intencionada, nos ajudou, foi procurada e pediu para o cartório pesquisar e localizou que eu não devia nada com isso, né? Então a gente percebe que às vezes a justiça, eu acho talvez por conhecer A, não conhecer B, ou por mil e outras razões, às vezes ela nos entristece, mas ainda creio na isenção, respeito aos juízes, respeito às decisões. Voltando mais um pouco, eleição de 2000 e de 2012, né, eu perdi a eleição na urna por 28 votos, numa eleição que fizeram filas para receber dinheiro num determinado momento, num lugar no Paiol e outro do lado da prefeitura. Gravaram, mandaram para mim, entre com a denúncia. Naquela época não tinha nem nova eleição, quem ganhar, quem assumir o segundo colocado, e eu respeitei, porque você não vai entrar com denúncia. Vendendo não voto, o povo decidiu esse negócio aqui, então eu vou respeitar a vontade popular. Mas Saul, é assim, a gente sabe que isso acontece, a gente sabe também que existe um apontamento do Ministério Público dizendo que roubaram, subtraíram do contrato lá da prefeitura, só da parte do transporte escolar, quase 14 milhões de reais. Quem diz isso é o Ministério Público. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público. Só que você pega uma cidade, quando você pega aí o IBGE, em 2022, aí ele faz o censo, Pirapora, no ranking, é a pior cidade da região oeste de IDH. Inclusive eles fazem apontamento como, por exemplo, não tem imprensa, não tem divulgação do que é feito do dinheiro público, portal da transparência. E a gente enfrenta problemas sérios, como, por exemplo, ninguém confia na saúde da cidade. A pessoa que tem, se ela tiver o dinheiro da passagem para ir até Santana do Parnaíba, se ela tiver só com uma dor de cabeça, ela vai lá. Então, assim, a gente tem problemas, por exemplo, na educação. Quando você pensa numa cidade, o que se desenvolveu na questão de, por exemplo, curso técnico, curso superior? Não existe uma sala de uma universidade em Pirapora. Eu estou fazendo o curso técnico de enfermagem, estou indo até Barueri.
O ônibus é horrível, é caro, é horrível, velho e demora. E eu, esses tempo atrás, encontrei o Maurão, o vereador Maurão. Ele foi lá, ligou para um cara, falou, porque, veja bem, o ônibus sai, o ônibus que eu espero, saiu 10 horas. Tem um ônibus que sai 22h34, depois sai outro ônibus, passa de Osasco, 22h34, e passa outro ônibus em seguida. Chega os 3 ônibus juntos, sendo que a gente fica lá a eternidade esperando 40, 50 minutos um ônibus. Inclusive comentei com essa pessoa segundo o vereador, faz parte do tráfego lá dos ônibus, que cuida do tráfego, e você não tem um transporte decente. Então, assim, até quando? Você acha que um dia a gente consegue convencer a população? Como que você acha que caminho a gente pode tomar para que a população entenda que o mais prejudicado é ela? Davi, eu tenho muita confiança e fé que a eleição que vem passando, as pessoas estão começando a amadurecer isso. Porque não vai fechar a conta nunca. Volto a falar, se você tiver que gastar o que você não tem, desproporcional ao que você vai receber no cargo público que você tem, a prioridade sua nunca vai ser o povo, porque você vai ter que se priorizar para poder ressarcir ao sistema ou alguém, ou poder cobrir as despesas. Se a população não tiver é muito claro, você chegar para qualquer morador da cidade, você vai me pagar R$1 milhão aqui, e vou ter que arrumar um emprego que você vai ganhar 500 mil. Quem que vai se candidatar a um emprego desse? Então, agora, você faz mágica nas coisas, né? Para poder ressarcir essa podridão política, a cidade fica esquecida. Então, se a população não se aperceber disso, a cidade vai continuar sofrendo. Eu tenho muita fé que as coisas tomem outros caminhos no futuro, e é necessário. Nós estamos numa cidade que está na grande São Paulo, né, que todas as em volta já se desenvolveram. Nós temos um patrimônio histórico, nós temos o Bom Jesus de Pirapora, que atrai milhares de pessoas na cidade. Eu vi essa semana, por exemplo, a prefeitura festejar que ganhou top turismo religioso, né, do roteiro, e tem que festejar mesmo, porque nós devemos isso à imagem de um santo que está 300 anos lá, que nós comemoramos agora, esse ano que passou, que nos dá essa condição de ser um roteiro turístico religioso. Agora, e para ganhar o top, a gente mobiliza, e a prefeitura está de parabéns para mobilizar, porque as pessoas votam no site, quem se mobiliza mais ganha na frente do outro, né? Sim. Agora, eu pergunto para o prefeito, para os vereadores, para o secretário de Turismo, de Cultura, para a população de Pirapora, nós estamos preparados para receber esses romeiros que o Bom Jesus traz para Pirapora? Nós estamos preparados para receber os turistas? Nós somos uma cidade que eu fui agora no final do ano lá, andei um pouco pelas ruas, nós estamos com mato de lado a lado, as praças mal cuidadas, nós não temos um local para atender, a nossa hotelaria está fechando as portas porque não tem movimento. O que a prefeitura está fazendo para fomentar isso? O que a prefeitura está criando de condições? Eu fui em Gramado agora, a semana passada, para uma conversa lá na prefeitura, com o secretário de Turismo lá, nós estamos fazendo um acordo lá para desenvolver um pouco o Natal de Embu das Artes, que já recebeu esse ano aqui no Natal de Embu das Artes, mais de 400 mil pessoas nos 4 finais de semana que teve lá, que passaram por Embu, além da população de Embu. E nós estamos querendo incrementar para melhorar ainda mais o nosso Natal, buscando o Natal Luz de Gramado, que é referência no Brasil e fora do Brasil, né? Nós tínhamos lá atrás, há 15, 16 anos, em Pirapora, há 20 anos, um Natal, uma programação natalina, durante todo o mês, até o dia 1º do ano. Eu saí no dia 24 à noite em Pirapora, para o dia 25, depois de passar com a família, como dia 31, dia 1º na rua, você não encontra ninguém nem para se cumprimentar mais, não tem programação nenhuma.
O que é feito para os turistas na coisa? A gente vai divulgar que nós temos o top do turismo religioso, aí a pessoa vai lá na igreja, vai sair satisfeita. Nós temos um padroeiro lá que realmente faz milagres na cidade, nós temos um santuário bonito, e daí, quando sai da porta para fora da igreja? O que nós temos para oferecer para essas pessoas? Na nossa época, e não venho me falar que quem tem barraquinha, o comércio, não dá dinheiro. Eu paguei a minha faculdade de jornalismo trabalhando num barzinho que meu pai me deu na Rua do Coreto, lá o meu pai me deu esse barzinho com o dinheiro de poder pagar. Eu pagava a faculdade e ficava em São Paulo a custa desse bar que eu abria só nos finais de semana. Esse bar está fechado hoje porque os outros que passaram por essa estavam fazendo 50, 100 reais por domingo. Não paga de aluguel. Então, como está fazendo essas barraquinhas de Pirapora, os comerciantes de Pirapora, para sobreviver nessa situação que está? Mas, Raul, é assim, como é que eu posso... Você pega uma população que sofre com a saúde, sofre com a educação, o comerciante que sofre com o comércio, com a falta do turismo, com a falta da infraestrutura. Ninguém é cego, né? A gente a vida inteira ouviu falar que Pirapora é a cidade do futuro. Porém, quando que chega esse futuro? Porque chegou em Santana do Parnaíba, chegou há muito tempo em Barueri, chegou em Araçariguama, em São Roque, em Cabreúva, em Cajamar. Na região toda. Então, assim, falta só Pirapora. Quando que a gente consegue conversar com as pessoas e mostrar para elas isso que nós estamos conversando? Quando nós assumimos a prefeitura, em 1992, os bairros sofriam por falta de água, por falta de pavimentação, por falta de iluminação pública, não tinham escolas, não tinham unidade de saúde, né? Então nós passamos os primeiros 4 anos cuidando disso, coisa. Jardim Bom Jesus, por exemplo, eu lembro que na nossa caminhada na eleição de 92, quase que o Jeep capotou, porque era pissarra, tinha chovido um pouco, e o esgoto corria a céu aberto no meio das ruas, e da avenida principal. Sim. Também. Então nós cuidamos a rede de água que o Oswaldo tinha levado, meu prefeito anterior, nós ampliamos a rede de água, colocamos a rede de esgoto, asfaltamos o bairro inteiro, iluminamos o bairro, criamos escolas no bairro. Assim foi no Parque Paiol. O Parque Paiol estava regredindo, as pessoas indo embora, porque também não tinha nada. Nós levamos rede de água, levamos asfalto, as escolas, unidade de saúde, recapimos a Vila Nova, levamos o Morro Branco, não tinha água, levamos água. Nós cuidamos muito da infraestrutura da cidade. E na parte central, um pouco de embelezamento para receber os turistas lá, as praças em volta, criar programação, eventos, acolhimento para as pessoas. E fizemos um social que começou a fazer a diferença. Jovens que conseguiram fazer curso Senac, curso do Senai, e outros aí que transformaram suas vidas, a Escola de Artes Sacras, um monte de coisa. Esse período de estrutura, ele começou, foi um embrião de avanços que nós paramos no tempo depois disso. Não se deu continuidade. Na verdade, as outras gestões, com todo respeito, elas se espelharam muito na minha daquilo que eu tinha feito lá. E mal conseguiram dar continuidade no que nós fizemos, quando já exigia que fizesse muito mais do que nós fizemos, porque as coisas, o mundo avança, a cada dia tem uma novidade maior, né? Se o gestor público hoje não estiver atento a isso, ele se perde no tempo. Vamos pegar uma coisa besta em Pirapora. Besta não, uma coisa importante em Pirapora. A questão da rede de água, a Sabesp tem lá. O último investimento que eu tenha conhecimento de rede de água e rede de esgoto em Pirapora foi na gestão nossa, que terminou em 2008. Nós conseguimos com o governador Alckmin, na época, uma estação de tratamento de esgoto em Pirapora. Até hoje ela não consegue operar 100%, porque tem que levar o esgoto da região do Paiol lá para lá. Como é que está isso? Ninguém parou. Os bairros sofrem hoje com água, com falta de água, por quê? Porque lá atrás nós brigamos com a Sabesp para investir.
Então eles criaram investimentos em água. As gestões seguintes esqueceram a importância da ampliação da rede de água. Elas se preocuparam em pedir asfalto, recapeamento para Sabesp em troca das concessões. Sabe por quê? Pensando na politicagem, da eleição. O eleitor ele não vai perceber a rede de água até faltar água para ele, mas o asfalto ele vai achar bonito da rua dele. Isso que é o que está acontecendo hoje. Então, se você avaliar, e esses asfaltos, grande parte que a Sabesp fez, até porque a Sabesp não tem expertise em asfalto, o negócio dela é água, que Sim. já dá problema com a água. Vários asfaltos tiveram manutenção, que deterioraram, já é dinheiro jogado fora. Mas se pensou na eleição, não pensou na população. Então hoje a cidade não tem água para atender a população que tem, ela precisava ter um planejamento, um plano diretor para poder ampliar o número de habitantes e de geração de emprego e renda. Nós estamos aí no ápice de asfaltar aquela ligação com a rodovia Anguera. Ali, na minha maneira, é uma porta de desenvolvimento da cidade para incentivar galpões, indústrias para cá. Nós não estamos trabalhando isso para pressionar, nós estamos fazendo... O problema hoje em dia, é assim, uma coisa também que atrapalhou muito, acho que o Brasil, do modo geral, e o mundo, é as redes sociais. Né? Eu lembro que o que tem de coisa na rede social que não é verdadeira, infelizmente... As fake news? Fake news. E os bons comunicadores políticos, eles se apropriam disso. Então, quem olha a propaganda acha que o negócio está maravilhoso. E as pessoas vivem disso, das curtidas, desse manuseio das pessoas, e esquece da gestão. Então, hoje o cara se prepara mais para fazer um vídeo, para poder passar uma mensagem que às vezes nem é verdadeira, do que fazer a gestão e administrar a cidade. Falando em infraestrutura, Sabesp, eu queria te perguntar, o que você acha do aterro sanitário em Pirapora? Eu acho que o aterro sanitário em Pirapora é um tapa na cara de quem mora em Pirapora. É você sentenciar que Pirapora não vai ter mais futuro. Ela tem dois caminhos, Pirapora, na minha opinião. É um incentivo ao turismo para você melhorar esse turismo e incrementá-lo. E não só o religioso. Você sair do religioso, que ele é o mais pobre, para você ir para os outros tipos de turismo que você tem condições em Pirapora. Pirapora tem o voo livre lá, tem o ciclismo, tem motociclismo, tem cascatas, tem um potencial rico para você trazer um turismo de qualidade e que traga mais recursos para a cidade. E também a trazer um parque industrial, aproveitando esse mini anel viário que você vai ter. Você já tem pavimentado Castelo, Araçariguama, Pirapora, e vai ter o ano que vem, pelo que estão planejando aí, o eixo até Cajamar, rodovia Anguera. Então você tem uma área enorme em Pirapora, principalmente naquela região lá, depois de Cidarte, Ponunduva, que você pode desenvolver também para a parte industrial que vai estar na boca da Anguera. Então você está jogando essas duas coisas fora, os dois caminhos naturais e eficazes para realmente fazer desenvolvimento, para você trabalhar com aterro sanitário, que não gera emprego, e vai colocar a marca na cidade. A cidade, que é a cidade dos milagres, vai virar a cidade do lixo. Ela vai receber lixo da região metropolitana toda. Então, e quando uma gestão, e o que é mais grave em Pirapora hoje, o que eu sinto, percebo, me entristeço, é a omissão das autoridades. Ninguém tem culhão de vir a prova, assim, não, eu defendo o aterro que vai ser bom para a cidade, não. Todo mundo se finge de morto. A Câmara Municipal um dia aprovou uma lei para revogar os aterros. Uma semana depois, sem mais nem menos, aprovou para voltar o aterro. Como é que muda de pensamento tão rápido? As autoridades, elas não falam nada. Agora, o aterro interessa quem? O aterro só pode interessar a perpetuação desse sistema que nós temos em Pirapora, de atraso, de várias eleições, de um grupo político estar muito na frente com a relação do potencial de dinheiro em relação aos seus adversários. Não vejo o aterro sanitário beneficiando a cidade em nada, Davi. Desde aquele chorume, aquele lixo que vai cair nas ruas, que vão passar pelo centro, até o destino final dele. E outra coisa, os aterros estão na área do Japi,
que é uma área de preservação, que tem animais lá. Se fosse bom, as prefeituras vizinhas tem teriam vegetação. Ó, eu isso, não conheço pessoalmente, mas eu parabenizo o prefeito de Cajamar, tem 25 anos de idade, é novo lá. Esse cara gosta da cidade. Esse cara, que no começo, me parece que quando foram fazer audiência pública do aterro de Pirapora, fizeram por engano ou por malandragem em Cajamar, num bairro de Cajamar, para discutir com o povo o aterro. Né? A hora que ele soube disso, ele foi para mim e falou assim: aqui não tem aterro. Se a CETESB aprovar aterro aqui, eu não deixo fazer o aterro aqui. Eu não quero lixo em Cajamar. Então ele foi. Esse sim defendeu a cidade, os interesses da cidade, não outros interesses. E quando você, numa cidade como Pirapora, que tem tudo para se desenvolver, você beneficia e apoia aterro sanitário, ou você está com malandragem, ou você não tem amor pela sua cidade, a cidade que você nasceu, que você escolheu para viver. O prefeito de Cajamar, ele tem que ser parabenizado 2 vezes. Primeiro, por não deixar instalar um lixão na sua cidade. E ao invés de levar o lixão, ele levou a cama hiperbárica, que é para tratar feridas. É um equipamento fantástico e hoje tem na rede pública. Então, parabéns. E assim, Davi, ele levou o Mercado Livre. O Parque Industrial de Cajamar cresce ano a ano. Eu outro dia encontrei um investidor da região que está desenvolvendo um parque industrial em Cajamar, e ele falou que ele tinha interesse em desenvolver em Pirapora. Quando ele soube a questão do aterro, ele saiu fora, porque isso inibe, chega a proibir qualquer empresário sério de levar a sua empresa para a cidade. Imagina aquele condomínio, que é onde era a Fazenda Lolly. Se a pessoa que comprar um terreno ali souber que vai ter um aterro sanitário, provavelmente não faz a compra. Então, lamentavelmente, eu acho aí, com todo o respeito da Câmara Municipal, mas os vereadores tinham que ter uma atitude maior, o prefeito e o vice tinham que ter uma atitude maior e defender. E o que acontece, que eu vejo, o que mais me entristece ainda? A população tem medo de se expressar. A população ela se amedronta porque ou ela está na prefeitura trabalhando diretamente, ou tem um parente da prefeitura. Então ela tem medo de ser perseguida, se mandar embora, se comerciando e fechar o comércio dele, de falar, de ter perseguição, porque isso também virou uma prática em Pirapora nos últimos anos, infelizmente também, né? Então, eu acho que só o bom Jesus de Pirapora para salvar a cidade dele. E o povo. E o povo. Agora, o povo precisa, até vou dar um conselho para o povo, se não quiser aparecer muito, manda mensagem particular, manda para a TV Globo, para Bandeirantes, para a Rede TV, para todas as empresas: não quero lixão na minha cidade, quero fazer lixão aqui. Manda na ouvidoria do Ministério Público, manda para o Poder Judiciário, para mostrar que a população, e não precisa aparecer, faz anonimamente, mas para a população reagir. Porque se você tem uma casa em Pirapora, vai perder o valor da casa. Se você tem filho em Pirapora e quer continuar a ter família, vai perder a esperança de dias melhores, para poder ter um bom emprego na cidade, poder viver bem, poder respirar um ar puro. Né? Então, vamos lutar por Pirapora. Pirapora não merece ter essa situação que ela está hoje, de ter um aterro sanitário. E aqui eu parabenizo também aqueles poucos moradores que já começaram essa ação, o pessoal do Siddhartha, que impetrou, conseguiu agora um mandato de segurança, uma liminar que interrompeu as tratativas do aterro. Só que, se não continuar esse movimento, vai se instalar. O sistema que é forte e sempre fica o povo em último lugar, vai acabar sendo soberano. Essa historinha de que vamos esperar a CETESB é balela. Olha o que o prefeito de Cajamar falou. Mesmo que a CETESB queira, que não vai ter aterro. E ele falou a verdade, porque se o prefeito quiser, ele muda a lei e não tem aterro nenhum. E a CETESB, ela não olha lá o animalzinho da Xel Japi, a vegetação, ela não olha a questão turística de Pirapora, não olha o potencial de Pirapora de desenvolvimento, ela olha papéis. Se os papéis forem lá, de acordo com o que a legislação pede, depois que a prefeitura lavou as mãos e disse que ela não tinha corpo técnico para isso, deixou nas mãos da CETESB, o papel aceita tudo. Pirapora vai ter problema. Falando da Câmara Municipal, sempre a gente ouve falar, as pessoas, quando está próxima a eleição, vamos renovar a Câmara Municipal.
Nessa última eleição aqui, pelo menos do que eu lembro, só tivemos uma vereadora, né, que é a Jéssica da farmácia, que foi novidade. Agora a Sandra, que ocupou o lugar do Rodrigo, foi muito bem votada, mas não chegou a ser eleita. Ela ficou como suplente, assumiu agora porque o Rodrigo se afastou. De contrapartida, a gente vê dois vereadores veteranos como o Tatu, que é o presidente da Câmara, e o Ricardinho, que há anos, né, a gente nem via ele em Pirapora. O que acontece com Pirapora? Existe um voto conservador? Por que a gente não consegue essa renovação na Câmara Municipal, na política? O que aconteceu com Pirapora? Eu acho que com raras exceções, tem pessoas lá que foram eleitas sem essa tradição de você negociar voto. Mas a gente sabe hoje que, infelizmente, isso também contaminou a Câmara, né? E deixa o pleito desleal. Porque se eu disputo com você o voto de um parceiro, de um amigo nosso, ou do voto daquela família da periferia, e eu chego lá e falo assim, se você votar em mim, eu vou te dar uma grana, e você não tem para dar, eu acabo pegando o voto na sua frente. Só que talvez aquela família, naquele momento de aflição, vou contar para você uma historinha. Tem que é verídica, eu só não vou falar os nomes aí. Tem um morador que, desde a minha primeira eleição, como já falei, em 1992, votava em mim. Ele tinha 2 filhos lá, trabalhador, humilde, vive do seu suor, honesto. Ele sempre votou em mim, e ele ia nos atendimentos, porque quando eu era prefeito eu atendia as pessoas, fazia atendimento público toda semana, né? Eu sempre que podia ajudava também ele, mas ele não era muito de pedir, só na necessidade que ele pedia realmente. Aí teve uma eleição, aquela eleição de 2012 que eu perdi por 28 votos, chegou um amigo em comum e falou assim, Raul, o fulano de tal votou contra você. Eu, não acredito, esqueça disso. Sempre foi do nosso lado, depois desconversei. 1 ano e meio depois eu estava no bairro, lá num café lá no Paiol, tomando um café lá no São José, no Inova hoje, que tem um café delicioso lá, também. Faz tempo que preciso voltar lá nos próximos dias. Me convide. Eu estava lá com uma pessoa, ele chegou na porta, me chamou, senhor, posso falar com o senhor um pouquinho? Eu falei assim, não, espere, entra aqui, vamos tomar um café. Não, eu queria só, vamos tomar um café, eu não quis entrar. Fui na porta, eu preciso falar com você que eu não estou dormindo, eu preciso que o senhor me perdoe. Eu e meus 2 filhos votamos contra o senhor na eleição passada. Mas o senhor votou contra mim, mas aí na minha cabeça, vou brigar com ele também, porque faltava 1 ano para a próxima eleição. Eu falei assim, esqueça esse negócio aí, vamos para frente, o senhor é amigo meu, né? Aí ele falou assim, não, mas eu preciso contar para o senhor, que eu fazia 15, 20 dias, porque ele trabalha pleitando para carpinar, para roçar, né? Eu fazia 15 dias que eu não tinha serviço nenhum, eu estava sem um arroz em casa, e na madrugada da eleição, chegou um candidato a prefeito e uma vice lá, arrancou do bolso R$1.500 e falou assim, 500 por cabeça, se vocês votarem em mim. Eu falei, Raul, eu vi meu armário sem um arroz lá, para dar para os meus filhos no dia seguinte, para comer, eu acabei aceitando, e como eu sou honesto com as coisas que eu prometo, eu cumpri e votei neles, mas fiquei com consenso. E foi naquela hora da aflição, e a gente se põe no lugar das pessoas também, né? E entristece que esse pessoal depois entra e não faz nada para mudar e para melhorar a vida das pessoas. Para não precisar mais disso. Para não precisar mais disso, né? Então acho que a Câmara tem muito disso que vai no pacote, porque na verdade os principais pessoas que vão buscar aquele elemento que precisa ser corrompido são os candidatos a vereador, muitas vezes, né? Então nós temos que lutar para que isso melhore. Mas mesmo a Câmara que está lá, que teve voto meio suspeito, que possa não ter sido nem da cidade, que tenha voto comprado, eu acho que mesmo esses vereadores deviam colocar a mão na consciência hoje e falar assim, eu entrei aqui, eu preciso fazer meu melhor, principalmente os novos ali, preciso fazer meu melhor, não posso também deixar
mudar, porque tem várias pessoas boas, eu conheço dos vereadores lá, muitos que estão meio acomodados, mas são pessoas boas. Eu preciso fazer algo melhor para as pessoas, eu preciso dizer para que eu vim, e aí ajudar a mudar esse sistema podre, porque para fazer ganhar a eleição, quem realmente trabalha. Sim. Nós temos lá em Pirapora, eu tinha 2 casos lá, um está vivo, já está na finalidade, o outro infelizmente já faleceu, mas o João Busser e o Cláudio Jacon. O Cláudio Jacon ganhava a eleição porque ele ajudava as pessoas 4 anos, lá no Conjunto São Benedito. Dercy Lourenço. O Dercy Lourenço atrás, no Conjunto São Benedito, a barragem, a referência ao Cláudio, Porunduva, o Cláudio ia brigar. Olha o Conjunto São Benedito hoje. Fizeram um transbordo, meteram um lixão do lado das pessoas que põe fogo, as pessoas estão... e não tem quem defenda essas pessoas. As pessoas estão morrendo, estão ficando com problemas de saúde e não tem quem defenda essas pessoas. O João Bustos levava as pessoas a se aposentar. Quantas pessoas se aposentaram, pegavam o carrinho dele de manhã, levavam as pessoas, davam assistência. Eles ganhavam a eleição sem comprar ninguém, mas pelo trabalho que eles executavam. Então nós temos que fazer Pirapora, que só vai crescer Pirapora, voltar a se desenvolver e realmente se desenvolver se tiver pessoas assim, que queiram ganhar voto pelo trabalho, não queiram ganhar dinheiro para poder comprar o voto na eleição. Raul, falando em voto, todas as eleições, mesmo a que você não teve sucesso, você saiu bem votado das urnas, todas. O que você acredita? Cada bairro, em Pirapora não existe um bairro que não tenha uma obra sua, seja asfalto, seja escola. Mas também, por um outro lado, a gente imagina que, como no Brasil tem o lulismo, bolsonarismo, malufismo, Pirapora existe o raulzismo, ou você acha que é um legado? Eu acho que é mais legado. Eu acho que assim, quando eu estive na prefeitura, a gente conseguiu, Deus abençoou, fazer muita obra. Como você falou, todos os bairros têm obras nossas. Mas acima de tudo, eu sempre fui um prefeito bastante atencioso com a população, porque eu sempre tive comigo que se eu estava lá, foi o povo que me colocou lá. Então eu atendia as pessoas, eu ia para a rua, qualquer problema na cidade, eu estava na rua, eu estava no bairro, eu conversava, eu atendia, eu ia lá para ouvir as pessoas. Acho que isso marcou, porque infelizmente, Davi, tem muitos prefeitos que só aparecem na época da eleição, né? Na minha primeira eleição, eu tenho um caso que me marcou muito, né? Porque eu sempre fui assim de atender as pessoas, de andar na rua. Na primeira eleição, no primeiro ano que eu fui prefeito, na virada do ano, a gente sempre passou a virada do ano na casa do meu tio Firmo lá, e eu lembro que eu fui embora para minha casa, a hora que eu deitei, uma 00:30, 1h da manhã, eu morava no Sobradilha, na rua Bom Jesus, começaram a bater na janela, bater, ainda no primeiro eu disse, putz, mas essa hora, eu não sou de beber, eu já tinha bebido uma cervejinha, eu disse, pô, eu vou dormir. Aí continuava batendo, disse, não, alguém está precisando, sair na sacada. Aí o rapaz falou assim, porra, me ajude. Naquela época, o pronto-socorro, a unidade de saúde, era onde hoje é a creche, na rua Santa Cruz. Santa Cruz. Meu irmão está lá, se for acidente com o dedo, vai perder o dedo. Mas o médico não está lá? Ele falou assim, o médico está lá. Então o médico vai atender, não, mas vai lá, pelo amor de Deus, meu irmão vai perder o dedo. Eu levantei, vesti minha roupa e fui lá na unidade, né? O rapaz já estava com o dedo enfaixado, o médico, conversei, fui na cozinha tomar um café, o médico me acompanhou, aí eu falei, está tudo bem, doutor? Eu virei para pegar o café e falei assim, não, está tudo bem, prefeito, só ele vai perder o dedo. Eu falei, por que ele vai perder o dedo? Eu falei, porque assim, nós só tínhamos o Hospital Regional de Osasco, na época, para atender a região toda. Ele falou assim, olha, o hospital já negou vaga. Prefeito, nessa virada do ano, ninguém vai pegar um caso desse no regional. Eles já negaram. E tem um tempo que ele pode ficar com o dedo pendurado. Vai necrosar. Depois não vai necrosar, não vai poder... Aí eu sentei e falei, o que precisa fazer para que ele não perca o dedo? Eu falei, a única situação, o senhor permite, só que não é legal, eu pegar a ambulância, eu ir com ele até o Hospital das Clínicas na porta, paro antes da entrada do Hospital das Clínicas, desço com ele,
como se ele tivesse tido um acidente lá próximo, no pronto-socorro. Eles vão se obrigar a atender, como tem hospital em cima, eles vão acabar subindo e fazendo a cirurgia. Você pode tocar o pau. Aí ele foi, passou uns 6 meses, eu estou saindo de casa, porque eu ia trabalhar caminhando, né, até a prefeitura. Tinha um rapaz com um saco, mandioca, ovo caipira, banana, porque acho que eles moravam num sítio lá no Paiol, né? Não, trouxe para o senhor, sou obrigado, o senhor não está me conhecendo? Você, de algum lugar, mas não lembro. Eu falei, não, pô, eu sou o rapaz do dedo, meu irmão veio aqui no Natal, no Réveillon, para falar com o senhor aí, e ó, consertou o dedo para papai. Eu fiquei pensando, se eu tivesse continuar aquela história, vai lá com o médico, vai atender, e não fosse pessoalmente, o médico não se encorajaria, porque ele estava seguindo realmente o que é certo, ele não iria para o HC, e ele realmente ia perder o dedo. E não me custou nada vestir roupa e ir para lá, né? Então, depois disso, inclusive, eu tive comigo que eu tenho que atender as pessoas, se eu estou aqui, eu tenho que atender. Então, acho que isso marcou muito, porque também fora da prefeitura, eu continuei atendendo as pessoas, mesmo não estando na gestão, né? Então, acho que isso me trouxe vários e vários amigos. Tem uma época que eu trabalhei no Procon em São Paulo, e eu deixava o carro em Barueri e ia de trem, porque o Procon na Barra Funda era mais fácil para no terminal. E tinha pessoas que tinham o cartão, um dia até fiquei assustado, vou arrumar confusão aqui, as pessoas encontravam comigo de Pirapora, tinha aquele cartão para passe gratuito, elas passavam o cartão para me passar, depois tentavam passar, o Raul está aqui. Então eu acho que essa vida pública me deu muitos amigos, né? E essa eleição, essa última eleição, Davi, embora a gente tenha perdido, né, me deu uma alegria no coração muito grande, porque fazia anos que eu não via as pessoas, muitas pessoas que eu acabei vendo nessa eleição. Em todas as casas que eu fui, tinha uma história minha com a pessoa, com a família da pessoa, né? Isso foi gratificante, eu acho, porque independente de política na vida da gente, a gente tem que ajudar o próximo, tem que procurar ajudar o próximo. Eu acho que a maior religião, cada um tem a sua denominação, tem o seu clero, tem que ser respeitado, mas a maior das religiões é você fazer para o outro aquilo que você quer fazer para você mesmo. É a caridade. Raul, até aqui falamos do passado, agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre o futuro. Todo mundo sabe que você tem um padrinho político, que é o Ney Santos, ex-prefeito do Imbu, que vai disputar a eleição para deputado federal. A irmã dele já é deputada federal, será candidata a deputada estadual. Vamos fazer aqui uma imaginação. Ney Santos é eleito, a Eli também eleita. Você mandaria emendas, trabalharia para ter emendas para Pirapora, mesmo você não sendo prefeito da cidade? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que independente da questão de estar ou não na prefeitura, nós temos que procurar ajudar a cidade que a gente amamos, né? Onde nós moramos, a nossa família está lá. Então eu faria de tudo para o Ney, e tenho certeza que o Ney também, que nessa campanha foi muitas vezes em Pirapora, ele também pegou muito gosto pela cidade, e tenho certeza que ele vai nos ajudar muito se tiver êxito. O Ney é um cara fora da curva. Primeiro, é um gestor de qualidade como poucos, né? E Imbu é exemplo disso. Existe uma Imbu antes do Ney, depois do Ney. Desenvolveu a cidade toda. Segundo, o Ney é o cara de atitude. Então a gente vê, voltamos a Sabesp lá que nós contamos, né? Então eu vim em Pirapora que a vereador fez audiência na Câmara, o prefeito fez reunião na prefeitura. Como é que o Ney resolveu a Sabesp? Não adiantava a reunião, que nunca vai adiantar. E nem audiência. O Ney foi lá, prendeu o maquinário da Sabesp, o Ney que estava destruindo a cidade. A Enel, por exemplo, não estava atendendo, foi lá meter um poste lá na entrada da Enel, aí começou a ser atendido. Então tem atitude. E terceira qualidade, o Ney é um cara que gosta do povo. É o cara que final de semana mete o chinelão, a bermuda e vai atender o povo. Passou o Natal inteiro, ele com o Hugo, que é o prefeito, visitando periferia, ajudando as pessoas no Natal, para que elas tivessem um Natal digno, entregando brinquedo, mas acima de tudo, criando situações para que as pessoas pudessem melhorar de vida. Eu acho que hoje o gestor público,
deputado, prefeito, aquele que não gosta do povo, ele não merece essa condição, né? Porque você tem que cuidar das pessoas. O Ney tem essa coisa do coração dele. A Eli também é muito humilde, muito atenciosa, sempre solícita, trabalhou, construiu leis na Câmara em favor das pessoas, né? Então, não tenho dúvida e acho que eles podem ser um atrativo novo, inclusive, porque além daqueles da região que vão ser eleitos, eles podem também somar esforços, recursos para poder fazer uma cidade melhor. A pergunta que não quer se calar, Raul, que todo mundo está esperando. Você é candidato em 2028? Davi, 2028 ainda não está no meu pensamento. Hoje, assim, eu sou secretário de governo de Mogi das Artes, né? Deus me abençoou com essa condição. E o prefeito lá, que é uma pessoa maravilhosa, um grande gestor, Hugo Prado, me deu autonomia para me fazer as políticas públicas que eu gosto de fazer para as pessoas, criar coisas boas para as pessoas, ajudar na gestão da cidade, né? Ouve muito sempre as ideias que nós temos aí, né? E eu tenho um apreço muito grande pelo povo de Mogi que me acolheu desde o primeiro momento lá. Uma gratidão enorme ao prefeito Ney e ao prefeito Hugo pela oportunidade que me deram, né? Hoje a Secretaria de Governo é uma das mais importantes da gestão. E eu estou realizado lá com o trabalho que eu faço. Eu acho que estou mais realizado ainda com o desenvolvimento da cidade. Eu durmo feliz com cada conquista do Hugo, porque a gente faz parte desse grupo político, né? E eu vejo o prefeito a preocupação de ajudar as pessoas e fazer a cidade crescer. Então, o meu projeto hoje é esse. É fazer o Imbu crescer, o prefeito Hugo Prado ter uma grande gestão, terminar bem o seu mandato, ajudar com isso, colaborar, pela gratidão que eu tenho pela oportunidade dada, né? Aquilo que eu puder fazer por Pirapora crescer, desenvolver, ter dias melhores, eu vou fazer, tenho a certeza, porque eu amo Pirapora, né? É a cidade do meu coração, que eu nasci, que eu fui criado, que eu gosto, que eu respeito e tenho convicção, sei do potencial que nós temos para desenvolver, sei que Pirapora tem tudo para dar notícias melhores para o seu povo, né? E quero trabalhar com isso se eu tiver a oportunidade para trabalhar. Mas deixo aí a Deus o futuro aí, porque na minha vida, isso meus pais me ensinaram, que a gratidão é o maior das suas virtudes, né? Coisa. Então eu tenho um dever de ser um soldado desse grupo político que me acolheu e que me dá oportunidades para trabalhar. E quando eu falo trabalhar, não é só emprego, de salário, de posição de secretário. É a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto, que é fazer as coisas para as pessoas, né? E lá você também ocupou como secretário da Saúde? Fui da Saúde, fui do Planejamento, hoje sou secretário de Governo. Mas eu quero participar do desenvolvimento, de um progresso de Pirapora que eu tenho certeza que virá. Raul, tem alguma pergunta que eu não fiz? Não, Davi, eu acho que você, como sempre foi bem nas suas perguntas, que eu agradeço mais uma vez a oportunidade desse bate-papo nosso, de poder falar com as pessoas. Na correria hoje, eu sempre fui muito de trabalho, né? Então, assim como quando eu era prefeito, eu chegava na prefeitura muito cedo e saía muito tarde da prefeitura. E às vezes trabalhava no final de semana, estava lá trabalhando também, ou para as ruas. Da mesma forma, eu executo hoje em Imbu. Então, esse deslocamento, esse trabalho que eu executo, às vezes me distancia um pouco das pessoas, dos amigos, das pessoas. Faz tempo que eu não consigo dar uma volta nos bairros de Pirapora, faz tempo que eu não consigo conversar com as pessoas. Como no Natal até conversei com algumas pessoas, no Ano Novo, né? Mas eu não consigo estar mais presente por questões de trabalho, né? Mas queria enaltecer aqui que Pirapora, eu acho que a população tem que começar a abrir mais o olho na Pirapora. Eu acho que na população tem que começar a pensar que nós temos que ser maiores do que nós somos, que nós temos potencial para ser maiores do que nós somos e que nós não podemos pensar pequeno. Pensar pequeno é a gente chegar na eleição e garantir alguma coisinha para comprar
uma latinha de água, né? Pensar grande, né? É realmente dar espaço para as pessoas que vão fazer a diferença e vão nos dar condições para que nós crescemos na vida, possamos crescer e podemos comprar não só uma latinha de água, mas possamos comprar, adquirir para os nossos filhos, para a nossa família, tudo aquilo que a gente almeja e que nós temos condições de dar. Com dignidade. Dignidade, respeito, potencial. Hoje, eu vejo lá, tem o João Paulo que está na Irlanda, tem o João Paulo que virou diretor da Gerdau, tem o Patrício lá, que virou um expositor de esculturas aí em grandes centros, né, que vende para o Brasil inteiro. Tantos meninos que nós vimos, o Davi, que era um menino do Paiol, também de uma família humilde, que hoje está na multinacional, na Siemens. Tanta gente que cresceu em Pirapora porque teve oportunidade. Não foi o Raul que fez a pessoa. Nós só abrimos um espaço para ter oportunidade para mostrar o talento dela. Então nós temos que pensar que nós temos muitos e muitos talentos ainda em Pirapora que precisam ser vistos no mundo, né? E só vamos ver isso se nós pararmos um pouco, levarmos a coisa mais a séria, com mais amor para a cidade, não pensando apenas no imediato. Nada de individualismo e sim no coletivo. Mas a médio e longo prazo, né? Raul, para terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o povo de Pirapora. Quero te agradecer por esse espaço aqui, esse tempo que você dedicou. E gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas de Pirapora que não conseguem ter acesso a você hoje pelo seu trabalho, mas que agora conseguem ter esse contato com você. Não, dizer a Pirapora, Davi, que, como eu já falei aqui algumas vezes, que eu amo a cidade e amo a oportunidade que eu tive, e mais ainda, os moradores de Pirapora se tornaram amigos da família, né? Então, cada vez que eu vejo um piraporano, seja na cidade, em outro lugar, o próprio Imbu, eu estava numa reunião outro dia, foram algumas pessoas que têm família, já moraram em Pirapora e têm família ainda em Pirapora. Eu tenho o maior respeito, sou grato pela oportunidade que tive de ser prefeito 3 vezes da cidade, né? E digo às pessoas que vocês de Pirapora são da minha família, né? Sem demagogia nenhuma, porque vocês me deram uma oportunidade lá atrás de poder trabalhar pela minha cidade que eu amo e que eu nasci, né? Vocês vão ter sempre, eu estando em prefeitura, não estando, com cargo público ou sem cargo público, eu vou estar sempre aberto e solícito para poder ouvir e atender naquilo que eu puder ajudar as pessoas. Raul, muito obrigado pelo seu tempo, por você vir aqui nos prestigiar com a sua entrevista. Conversei com o ex-prefeito de Pirapora do Bom Jesus, Raul Silveira Bueno Júnior. Muito obrigado pela sua audiência, você está no Olho da Região.